Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que foi a safra de trigo, como é que estão as lavouras dessa safra de verão. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, amigos conectados aos Notícias Agrícolas, é um prazer mais uma vez com vocês. Paulo, vamos começar falando sobre a safra de inverno. Da última vez que a gente conversou aqui foi no comecinho de setembro e você destacava a preocupação do produtor com relação a essas lavouras de trigo. Como é que finalizou essa safra de inverno por aí? Aqui no norte do nosso estado, muito bem, uma das melhores lavouras de trigo dos últimos anos. Aconteceu que o trigo, como é uma cultura que precisa de poucas chuvas em espaços mais ou menos determinados, isso foi o que aconteceu. Tivemos alguma chuva ali quando estava crescendo no alongamento, um pouco de chuva, e na hora certa que não precisava, a chuva não choveu, quando o grão já está pronto para não perder qualidade. Então tivemos uma produtividade bastante alta, com qualidade também, peso do hectolitro, pH também bastante elevado na nossa região, porém ainda foi uma safra de custo bastante elevado. Viemos de fertilizantes caros, semente, todos os insumos bastante elevados. Então, uma safra muito boa, porém, também deixou uma boa rentabilidade, apesar dos custos serem em virtude também dos custos serem bastante elevados. E aí, Paulo, passando agora para a safra de verão, como é que está a situação por aí? A gente já tem acompanhado dificuldades no Rio Grande do Sul para o produtor, né? O Rio Grande do Sul vem de já alguns 2, 3 anos aí sofrendo com climas muito adversos à cultura da soja. Estamos tendo chuvas muito localizadas, um produtor recebe chuva na sua lavoura e o vizinho não recebe, né? Então está bastante complicado. Tem produtor aí com 30 dias sem chuva, produtor com 15 dias, tem produtor que recebeu chuva no final de semana, então está muito esparsa essa chuva. Hoje tem uma previsão aí de entrar alguma coisinha, mas nada de volumes muito elevados. Então, bastante complicada a situação da soja. Tivemos um atraso na semeadura, em virtude também de falta de água lá no começo, e esses materiais que foram semeados um pouco mais tarde estão um pouco melhores. São materiais o produtor como vem sofrendo nesses últimos anos com um ciclo muito precoce das sojas, ele tem optado por ciclos mais longos, mais tardios. Então, esses materiais estão um pouco melhores, né? Esses primeiros sojas com ciclos mais alongados. Então, em virtude de tudo isso aí, o produtor tem optado por essas variedades, por esse tipo de ciclo. Também temos problema aqui a Santa Bárbara do Sul, que fica a 60 quilômetros de Carazinho, estamos falando aqui do Planalto Gaúcho, norte do estado, 60 de Santa Bárbara, e talvez tenha alguma questão de replantio de soja. O pessoal plantou, não nasceu, não choveu, né? Então pode ter problema de necessidade de replantio. Então isso, já estamos bastante fora de época de alta produtividade. A melhor época de semeadura aqui o final de outubro, novembro, até 20 de novembro, seria os melhores potenciais de soja. E aí já estamos no fim de dezembro e tem gente ainda, falta aí uns 2, 3, 4% aí de lavoura ainda por serem semeadas que não conseguiram semear. E aí, Paulo, a gente vem acompanhando, né, nos últimos anos, a safra de verão vem sofrendo aí no Rio Grande do Sul nos últimos anos essa falta de chuvas, queda de produtividade. Que opções o produtor tem para tentar driblar um pouquinho essa situação? Você até comentou uma delas, essa escolha de cultivares. Existem opções para o produtor tentar se proteger um pouquinho? O que o produtor faz normalmente é dividir a sua propriedade conforme o tamanho, necessidade e maquinário que tem em algumas 3, 4, 5 variedades, para que se ocorra algum problema afete uma ou outra e não afete toda a sua lavoura. Então, é importante o produtor procurar assistência técnica, procurar quem vende a semente para lhe dar
toda a ficha técnica daquela cultivar para dizer qual é o ciclo dela, como é que ela vai se comportar no campo para cada região, porque as variedades se comportam conforme a altitude, conforme o tipo de solo, elas vão ser diferentes conforme a situação de cada lavoura. Então, o produtor tem que sempre procurar a cooperativa, a revenda de semente, para ter um embasamento bastante técnico na hora da escolha das variedades. E já se programar para o próximo ano, porque ele tem que saber, ele vem acompanhando, sabe como é que vem o histórico de sua lavoura, o que vem produzindo mais, né? E aí ele vai poder, lá na frente, escolher as melhores cultivares sempre para o ano seguinte. E Paulo, olhando para a comercialização dessa safra de verão, como é que isso já impacta nessa situação? O produtor fica difícil de avançar com essas vendas diante de tanta incerteza, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o produtor não faz muita venda antecipada porque sabe que o nosso clima é muito estável, né? Então não adianta querer vender a safra, que isso aqui não existe, né? Mesmo a área irrigada, eu estava conversando agora com um amigo aí daqui perto de Saldanha Marinha, Santa Bárbara aqui, que tem irrigação e ele está tendo que dividir o tempo de irrigação com o vizinho, que é a mesma fonte de água, né? Então um vai irrigar uma parte, algumas horas, e daí o outro vai irrigar algumas horas, porque senão a água não é suficiente. Estamos com os açudes bastante baixos, em virtude dessa prolongada estiagem, né, que a gente está tendo, e a gente tem falado aqui, vamos falar em porcentagem de lavouras boas ou normais dentro da média, não estamos falando aquela lavoura top, cheia de produtividade altíssima, ninguém vai ter, né? Não tem essa situação. Estamos falando aqui aproximadamente 20% a 30% estão em condições boas, normais, né? Em condições ruins, 10% a 15%. E ainda temos lavouras que foram semeadas que estão por nascer ainda 5%. Então, tudo isso vai impactar lá na frente da produtividade, né? E isso não tem como, né? O próprio milho do sequeiro, o pessoal está colhendo 50 sacos, isso não paga a conta. Às vezes está vendendo a própria lavoura para silagem para plantar soja no lugar, porque não tem opção, né? A lavoura é o salário do ano, né, do produtor rural. Então falta bastante, temos algumas questões também de pragas acontecendo, pouco trips, algumas lagartas como broca das axilas e enroladeira acontecendo, né? Então o produtor tem que ficar atento à sua lavoura para não perder mais do que já está perdendo com a seca, né? E aí temos que sempre contar com a ajuda aí do nosso São Pedro para que traga boas chuvas aí para toda a região, que seria bom para toda a cidade, para o interior, para todos nós. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que está a situação das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, o que a gente tem que sempre dizer, o produtor tem que ser sempre técnico, ir atrás das técnicas, ir atrás das políticas. Nós precisamos de irrigação, precisamos ter capacidade de armazenar água no nosso estado. É um estado que vem sofrendo com anos e anos com problemas de seca, e em algumas regiões a burocracia, a legislação às vezes não permite que se reserve água. Nas cidades, as pessoas têm caixa d'água na sua residência, então ela faz a sua reservação de água, né, para quando dá algum problema na rede de água. No interior, não. Nós não podemos guardar água. Nossa região é muito dobrada, muita região de coxilhas, né? Então, dificuldade de armazenar água. Então, é importante mudarmos essa legislação aí nos próximos anos para que consigamos reservar mais água e aumentar a capacidade de irrigação para dar uma proteção para todos os produtores. E, finalizando, quero desejar um ótimo 2023 a todos, que todos tenhamos em todo o nosso Brasil aí boas safras, boas chuvas para todos, onde necessitam, onde não necessitam até menos, que temos um problema aí em Santa Catarina e outros estados bastante sérios, mas queremos desejar um bom ano para todos e sempre com muita saúde, que é o que importa. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo ano. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Notícias Agrícolas, esse canal importante de informação ao produtor rural do nosso Brasil. Muito obrigado. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí na região. A gente espera com uma melhora de condições para o produtor aí de Carazinho e do Rio Grande do Sul. Um abraço, até a próxima.
Abraço, até a próxima, sempre à disposição. Bom dia a todos. O Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras nesse momento para essa safra de verão que vem sofrendo com a falta de chuvas e já a diminuição no potencial produtivo de muitas lavouras. O Paulo destacando que as chuvas são muito irregulares, vizinho recebe chuva, o outro vizinho não recebe, então tem lavouras com mais de 30 dias sem chuvas, outras com 15 dias sem chuvas, outras regiões receberam precipitações no último final de semana. Então uma situação bastante complicada lá para o produtor gaúcho, que já vem acumulando perdas nas últimas safras de verão, inclusive já começando até algumas estratégias para tentar diminuir um pouquinho esses efeitos. O Paulo até comentou aqui com a gente que as melhores lavouras nesse momento são as plantadas mais tarde, com cultivares de ciclos mais longos. O produtor tem apostado nessa mudança, obtido melhores resultados com esses ciclos mais longos. E aí a recomendação do vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho é que o produtor escalone o seu plantio dentro da sua propriedade, divida ali em algumas parcelas, utilize cultivares diferentes, ciclos de desenvolvimento diferentes, para tentar evitar que um problema climático possa afetar toda a produção. Assim, esse desenvolvimento vai acontecendo de maneiras diferentes, pode pegar condições diferentes de clima também. Já para a safra de inverno, a safra de trigo que se encerrou lá na região, houve até um período de preocupação por parte do produtor com relação à produtividade, mas o Paulo destacando alta produtividade e alta qualidade no trigo colhido lá em Carazinho. A situação só fica complicada para o lado dos custos de produção que foram muito altos, isso tirou um pouquinho a margem, mas uma safra positiva de inverno em 2022. E agora essa preocupação e a esperança pela chegada de chuvas para essas safras de verão 22-23. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.